A todas as periferias, tudo nosso parceiro. É só chegar, Planaltina, Ceilândia. Só tudo que é bom, danada. Planaltina é meu lugar, pois tem rap. Na Ceilândia tô em casa, pois tem rap. Tô de boa onde for, se tem rap. Aí já vou, sangue bom, aumenta o som pra mim tá bom. Só tudo que é bom, o rap que é bom. Seu amigo cospe chumba. Só tudo que é bom. É nós por nós, é nossa cara. Só tudo que é bom. No tiroteio a bala zoa, Só Joe. tudo que é bom. É só as festas na quebrada. Só tudo que é bom. Mas na humildade é nós que zoa. Só tudo que é bom. O microfone é nossa arma. Só tudo que é bom. Salve, salve família, Rivas na voz aqui mais uma vez com vocês. E olha só, chegou a hora da gente ter aquele bate-papo, tá ligado? Isso aqui é Crew de Conversa e a gente vai estar falando sobre um assunto muito legal, que é a história do grafite em Brasília, tá ligado? No Distrito Federal. Antes da gente começar esse bate-papo, tá ligado? Eu quero agradecer aqui, claro, o apoio do Fama Cult Hip Hop, beleza? Realização do Instituto Latino-América e é isso, beleza? Olha só, fica ligado, porque aqui a gente tem aqui no palco aqui várias gerações. Então assim, a gente vai poder trocar uma ideia bem legal, com olhares diferentes, com tempos diferentes, sabe? Cada um na sua visão. E aí vamos lá, vamos deixar fluir mesmo aqui naturalmente, beleza? E aí é o seguinte, eu vou até chegar mais para cá um pouquinho. Vou começar aqui pela Jana, DJ Jana. Uma DJ, e aí totalmente ligada dentro da cultura hip hop. A minha pergunta para você, para a gente começar a bater esse papo, tá ligado? Além de você ser DJ, já passou pela sua cabeça grafitar? Porque todo mundo que já se envolveu com hip hop sempre fala, caramba, começou dançando, parou de dançar, cantava rap, parou, começou a grafitar, e aquela... Todo mundo parece que passa pelos 4 elementos. E você, como é que é a tua história? Então, na verdade, eu comecei a desenhar, mas eu vi que aquilo ali não era o meu dom, né? Então, nos 4 elementos, o que eu me encaixei melhor foi na discotecagem, porque desde criança eu já ouvia muita música, já pesquisava bastante música. E quando eu fui fazer o curso, eu já fui sabendo o estilo que eu queria tocar, que era o hip hop. Por isso mesmo que eu procurei a da Bomb. Mas eu sempre admirei muito o breaking, o grafite, as batalhas de MCs, e eu sempre frequentei todos os rolês de todo mundo. Não, legal. Olha só, eu tô falando isso aqui também pra galera que não conhece. Tipo assim, ó, eu tenho de caminhada dentro dessa história do hip hop mais de 30 anos. Dentro do grafite, eu comecei a grafitar na década de 80, ou seja, em 82, 84, eu já estava começando a fazer umas gracinhas. Eu sei que a galera ainda não tinha nascido. Tá na paz, isso é normal e é natural, entendeu? Então, essa pergunta eu passo para todo mundo, tá ligado? Eu queria muito que vocês pudessem falar em relação a isso. Fala, Ravelzão, o que você tem, moleque? Dá ideia. Então, também, para quem não sabe, eu sou filho do Rivas. Novidade. Tá, então, assim, o que eu conheço da cultura e do início de grafite, de rap, de dança, dentro do DF, realmente veio dele, tá ligado? E eu acho muito louco, porque eu também já passei por todas as fases. Teve o tempo que eu grafitava, já cheguei... Meu pai saiu, quando ele voltou, a casa estava toda pintada, tá ligado? Tipo, depois pintei de novo, né? Mas passei por essa fase, e realmente o grafite não foi algo que eu consegui desenvolver bem, a ponto de ser profissional, como meu pai, tá ligado? De 30 anos, trabalha com grafite de... não só nessa parte artística, mas como renda também, isso é muito louco. E aí é isso, minha história com grafite é mais ou menos essa. Primeiramente, eu quero saudar todos os meus irmãos da casa. É muito gratificante a realização de um sonho, estar aqui dentre outros tantos artistas que estão passando, além de estar sendo protagonista desse projeto, Escola Aberta, né? Tom Rei, Fama Cult, todos os envolvidos. Quero cumprimentar aí desde o segurança a todos que tiveram paciência com todos os MCs, os dançarinos, todos que vieram aqui expor sua arte. Muito obrigado em nome de todos. Quero dizer que
acho lindo, maravilhoso quando eu vejo as quebradas grafitadas. Dá aquela sensação de lá da gringa, não sei, desses, né, dos Brooklyn, de outras quebradas, que nós estamos em outra quebrada, e vejo Ceilândia, Taguatinga, Recanto da Zema, tudo grafitado, e fico muito feliz por isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, rapidão. Você tem uma sensação tipo de pertencimento? Fala assim, caramba, isso aqui é nosso, mano. Identificação, né? Sim, tenho sim. Por mais que eu não saiba grafitar, mas sinto que é do meu meio ali, tá ligado? É a minha rapaziada que tá fazendo aquilo. Entendeu? E meu envolvimento como grafiteiro foi numa ocasião de um retiro da igreja lá, e tinha que fazer uma arte, eu meti o jet lá e fiz meu grafite do meu jeito. Foi meu envolvimento. Mas eu quero saudar também os manos lá de Sobradinho, que é envolvidão no grafite, Negruzão, o Lapicha do Opa, Crio. Então, salve para esses manos. E, além de ver nossa quebrada mais bonita, a gente está fazendo o principal, né? Que é tirando a maldade da mente da molecada. A molecada está querendo aprender a desenhar, querendo grafitar igual o Rivas, igual os outros manos, referência. Por aí. Não, legal. Legal você ter falado do São, velho. Porque o São, por exemplo, eu já grafito há muitos anos. E, tipo assim, o São sempre foi uma referência. Quando a gente falava lá de Sobradinho, tal, quebrada, pô, lá tem o Nego São. O São, então, é um cara que está sempre presente também. E ele faz parte dessa história do grafite do Distrito Federal, né, mano? Da 1 a 18, você vê algum grafite lá e tem lá ação, ou então tem Lapicha. Então, é os moleques que estão representando lá. Pode ter outros que eu não tenho tanto conhecimento, né? Mas vida longa para todos. Legal, legal. Rony, você é um cara da old school também. O Rony é um cara da old school. Rony é um cara que a gente, quando conheceu o Rony era pivete mesmo, 10, 11 anos, já dançava break, toda aquela história, e foi muito louco, e tá com o Rony aqui hoje, cara, caramba, velho, é muito louco poder ouvir o Rony, saber toda a história dele, e ele é um cara que conhece muito da cultura hip-hop. Então dá a ideia aí, Rony, vamos lá, moleque. Bom, assim, falar sobre o grafite, cara, é uma coisa fenomenal, porque o breaking sempre andou lado a lado com grafite, sacou? Então, assim, mas a minha experiência com grafite foi mais como pinchador, sacou? Do que como grafiteiro. Eu já cheguei a fazer uns trawap, algumas coisas assim, mas teve uma época que Brasília estava muito cheio de outros ritmos e tal, e aí eu acabei entrando mesmo para uma galera de pinchação mesmo. Depois aí perdi meio que a graça e vi que o meu negócio era dançar break. Mas o grafite, eu sempre dou aí umas pintadas. Ainda teve um encontro de grafite lá em Braslândia, no último fim de semana, e eu deixei lá a minha assinatura lá, sacou? Rony, é legal, eu acho interessante quando você comenta sobre isso, a tua passagem pelo grafite foi uma história mais ligada à pichação. É interessante falar sobre isso, tá ligado? É interessante falar sobre isso, porque a gente vai ver que é o seguinte, por exemplo, na gringa, quando o estudo começou, lá nos Estados Unidos, os primeiros escritores... Sim, era só risco, era só traço. Rabisco. Tá ligado? São os writers. Beleza, são os escritores. E aí, cara, isso foi evoluindo. Tá ligado? Então, assim, eu passei por essa fase também. Tá ligado, velho? Mas é isso, uma coisa interessante do grafite é que, antigamente, as gangues de pinchação, eles tinham as crios assim, eu mesmo era da AGE, Anjos Grafiteiros Escaladores. Então, assim, eles eram pinchadores, mas se identificavam como grafiteiros. Daí, aquela confusão de grafite, pinchação e vários projetos, sacou? Tá. Então, foi mais ou menos isso. Oi, pode falar. Posso falar? É porque, assim, pelo que eu sou uma pessoa que gosto de ver documentários e tudo mais, esse que você falou da gringa, e pelo que eu entendi, assim, eu acho que não existe uma distinção entre grafite e picho, para os grafiteiros, né? A diferença mais é a estética e pelo preconceito da sociedade, que, tipo assim, como o picho é algo mais agressivo, que não é tão estético, as pessoas não acham bonito, tem aquele preconceito, né? Mas com grafite, que é bonitinho, coloridinho e tal, bem desenhado, aí as pessoas já gostam. Mas
Acho que para os grafiteiros não existe distinção entre grafite e picho. É tipo assim, na verdade, existe uma parada que é o seguinte. O próprio nome writer ou grafite, ele tem uma essência. O grafite a gente está falando de traço, de risco, de lapiseira, tá ligado? O grafite, na palavra, na sua essência. Então tudo começa por aí, pela escrita. Então a gente vai ter vários registros muito antigos, muito antigo, que são registros de traços. E ali começam os primeiros grafiteiros, por exemplo. Nos Estados Unidos, antigamente, década de 60, 70, quando o cara pichava, o que a gente chama de pichação, lá eles chamam de grafite, por causa da escrita. Essa palavra, ela está totalmente ligada a isso. Claro que veio passando por algumas fases. Eu nunca chamo de evolução, mas eu chamo de fases. Porque a partir do grafite escrito, foi como o Rony falou, veio o throw-up, que seria aquele bombe, que a galera conhece hoje mais o bombe, mas é o throw-up, essa coisa mais rápida, feito mais rápido ali, de uma pintura mais rápida. O que eu acho que entra na parte que a Jana falou de preconceito é que, pelo menos hoje em dia, grafite é feito com liberação, é um muro. Então, aquilo ali é de alguém, entendeu? O muro é de alguém. Então, geralmente, o grafite ele tem essa liberação para você fazer aquela arte. O picho, geralmente, não. Tá ligado? Sim. E é por isso que, exemplo, tem um lojista e amanhece com a loja pichada. Aquilo ali, ele não queria isso. Então, entra nessa parte do preconceito, é exatamente isso. Eu acho que não é nem tanto pela questão de, tipo assim, de assim, estilo. E Brasília teve um coisa a mais, porque os pinchadores se denominavam grafiteiros, entendeu? Então, daí esse preconceito muito que teve aqui, até a galera se conscientizar que o grafite era uma coisa e a pichação era outra, demorou muito tempo. Mas, por isso que justamente pela essa essência da palavra do grafite, tudo que é a escrita. Grafite é escrita, né? Vamos puxar um exemplo. Tu pinta a tua murada todinha lá, branquinha, da cor que for. Da noite pro dia, o Riva vai lá, manda um grafite muito louco. O cara acorda de manhã, vai olhar lá e vai falar, caraca, o cara é bom, pelo menos o cara passou aqui. Agora, tu acorda, o negócio todo pichado. Eu acho que já é outro sentimento para quem pintou a fachada. Né? Vai ter sempre essa polêmica, galera. Vai ter a questão sempre. todinha é opinião, entendeu? Eu gosto da pessoa. Vai sempre rolar essa polêmica. Mas antes da gente entrar nessa polêmica, eu queria ouvir ali a Babi também sobre essa questão. A questão do grafite na minha vida, ele não é muito presente de forma direta, mas todos os meus círculos sociais, todos os meus vínculos, assim, eu tenho, tipo, muitos conhecidos que grafitam, muitos conhecidos mesmo. E por mais que eu me interesse, assim, acho que o máximo que eu tentei fazer foi um bombe, assim, aquelas coisas sempre de papel, assim, eu nunca cheguei a concretizar no muro, assim, mas eu tenho muitos conhecidos que fazem grafite e eu tô mais na retaguarda deles do que na linha de frente, que é uma coisa que eu acompanho, mas não protagonizo, sabe? Legal. Lassap, e aí? Então, vou falar um pouquinho da minha caminhada, né? Eu comecei no hip hop quando eu era muito nova, eu dançava hip hop e passei uns bons anos dançando até que eu comecei a compor e batalhar e as coisas foram acontecendo. Minha história com grafite, no começo eu era pichadora e não me orgulho, inclusive eu quero conscientizar para as pessoas, né? Porque pode trazer muitos problemas por não ser uma coisa legal, né? E fora que na rua acontecem muitas coisas, então pode ter guerra, tem muitas consequências negativas, né? E aí me envolvendo, porque assim, quando você entra é meio que uma coisa viciante, né? Você fica ali ativo e tudo. E aí no meio desse movimento eu conheci, na verdade já conheci o grafite, eu já admirava, porque minha visão com grafite desde muito nova é que eu via pintado a rua e eu entendia como histórias, como se aquilo ali fossem histórias sendo contadas. Então eu sempre fui muito curiosa com isso, porque eu conseguia entender certas coisas, de olhar nos muros, ver que tal pessoa estava por ali. Eu acho que são muitas histórias contadas, então isso sempre me atraiu. E aí eu fui saindo, né, da pichação e fui entrando para o grafite. Inclusive eu quero mandar um salve para o meu mano Onil, que foi quem me incentivou nisso, sabe? Que a gente começou a fazer alguns trabalhos juntos. Esses tempos eu fui para o encontro dos grafites e é algo que também eu sempre vi assim que as minas não eram muito valorizadas, né? De certa forma,
apesar de ter em Minas, eu já me inspirava aí na 061, fiz um documentário com ela sobre grafite, né? Ela pôde me passar essa visão das manas e tudo, como que é pintar na rua, né? Que nem sempre é algo receptivo mesmo. Então, ela me passou algumas visões e depois que eu fui para a prática mesmo, por um encontro, fui pintar na escola, aí eu pude ter umas vivências assim de como algo que realmente é uma expressão. E aí, quando eu estava na prática mesmo, eu pude entender que aquilo que eu pensava lá são histórias sendo contadas, é isso, mas é muito além também. É o sentimento que você coloca ali, e são muitas coisas que você aprende. Então, hoje em dia, eu rimo, né? Eu faço rima, eu canto, e eu sou bem envolvida com grafite também. Não, legal. Ó, é bom lembrar que, por exemplo, quando você fala que as meninas no meio do grafite tem essa problemática, a dificuldade, ela tem essa dificuldade, as meninas teve toda essa dificuldade em todo o hip hop, né? Em todos os elementos, break, grafite, rap, DJ, todos, né? A gente sabe disso porque é uma cultura realmente, é um movimento muito masculino, era muito masculino. Hoje, claro, a gente já tem uma outra visão, as coisas mudaram, com certeza. Quando eu vejo você falar sobre, por exemplo, sobre a pichação, e aí tem aquela coisa assim, eu era, não sou mais, e você entende o que era. Para mim, um grande problema da pichação também são as guerras. Porque as guerras, a gente conhece quantos moleques que estavam nessa guerra, dentro dessa pichação, e já se foram. Eram os moleques que eram para estar aqui com a gente hoje, curtindo e tal, mas eles se foram, infelizmente, por causa das guerras. Então, assim, a gente sabe que tem um vício, como você falou, tá ligado? Que a galera começa a se envolver, a turma, aquela coisa toda. Mas essa ligação entre a pichação e o grafite, ela realmente é muito forte. É o mesmo material, o mesmo spray. Você faz tudo com a mesma coisa que você picha, você vai grafitar. E aí, só que, claro, que dentro do grafite você vai ter a gente vai ter uma outra vivência, porque passa por dentro dessa coisa da cultura hip hop, que vai pregar alguns fundamentos, algumas diretrizes para você poder caminhar, tá ligado? Dá ideia, Rony. Até porque essa questão da pinchação e do grafite, ela se diferencia mais por conta da atitude, né? Porque todo pinchador ali, ele quer marcar uma pichação num lugar aonde fica em destaque e tal. Por exemplo, nas antigas a gente disputava ver quem ia pinchar primeiro o Memorial JK, sacou? E aí a gente falou bem assim, pô, vamos lá pinchar a catedral. E aí começou uma série de coisas. E aí foi a galera indo preso, eu mesmo fui preso nessa questão aí e tal. E aí mais dessa onda de atitude mesmo. Mas as guerras foram acabando com as pinchações mesmo. Mas, assim, naquele momento ali é uma coisa tão divertida que você não consegue assimilar uma coisa da outra, sacou? Adrenalina. Mas é isso, assim. Eu vejo como algo meio egóico também, desculpa te cortar. Porque, assim, é reconhecimento, né? Quando você passa ali e a pessoa vê teu nome, isso dá uma certa satisfação pessoal, mas aí é na hora que tem que pesar as consequências, né? Porque pode te trazer problemas com a lei e várias outras coisas, né? Como até a morte. Eu participo de uma CRIO, né? Hoje em dia eu sou arteira, que inclusive é uma CRIO de mulheres. São mais de 20 manas de todo o Brasil, já tem 11 anos aí na caminhada, muitas grafiteiras assim que eu tomo como referência mesmo. E esses tempos, uma das manas caiu do 3º andar, se quebrou toda, sabe, na escalada. Então, assim, são perigos que a gente corre, né, querendo ou não. Loucura, loucura, daquele jeito, hein? Olha só. Se liga, eu vou mudar o assunto aqui, olha só, presta atenção. Que essa da escalada, ela é cruel. Vamos lá. Picasso não pichava. Quem conhece? Quem conheceu esse programa? Eu conheci esse programa, participei de algumas. Assim, o Picasso não pichava era um projeto que ele deu essa diferença. Porque quando rolou essa polêmica dos pinchadores se denominarem grafiteiros, e aí teve um programa que foi junto se eu não me engano, a Secretaria de Segurança Pública, aonde os jovens iriam à noite e aí faziam um grafite, né, ao invés de pinchar. E aí esse projeto ele rodou o Brasil inteiro. E aí a ideia era tirar pinchadores
para se tornarem grafiteiros. Daí muitos participaram desse projeto, muitos pinchadores, que hoje são grafiteiros, né? Eu posso citar o Pamonha, por exemplo. Tô ligado, legal. Jana, também conheceu? Na época eu era adolescente e um amigo meu da escola, ele era aluno, né, desse projeto, e na época eu acho que o professor dele foi o Bolacha. Lá Meu brother. no Penorte. Bom, Ravelzão, o que você conhece? Ouviu falar? A mesma história da Jana. Alguns amigos meus participaram e tal, e tem gente que está realmente fazendo grafite até hoje. Olha só, o que eu acho interessante, por exemplo, a gente sabe que quando o governo, parece que ele se atenta para alguns assuntos, principalmente essa coisa de rua, street, tá ligado? Cultura de rua, que é o nosso caso. Quando o governo começa a entrar nesse assunto, do rap, do break, grafite, os DJs, e parece que ele começa a entender que, existe uma força rolando, e é uma força motriz, porque essa coisa não para, tá ligado? É como um dia o Taíde chegou e falou assim, cara, o hip hop, ele é um rolo compressor. Ou seja, é aquela coisa, ele vai devagar aqui, mas ele não vai parar, tá ligado? E ele vai passando. Diga, minha querida. Posso falar? Você entrando nesse assunto sobre o governo dar esse suporte, né, ajudar pessoas da periferia, eu tive a vontade de ser DJ porque eu fiz uma aula naquelas carretas que tinham lá na Samambaia, minha irmã me chamou para ir. Carreta cultural, né? Isso. Eu acho que até outro nome, eu tô tentando lembrar aqui agora. Foi com o DJ Frajola, minha irmã me chamou para ir lá, minha prima, eu fui, fiz uma aula experimental, e aí, como eu já gostava muito de ouvir, de pesquisar música... Expressação. Não, eu acho que é expressação. Lá na Samambaia. É porque a expressação também, ele deu um rolê geral no Distrito Federal, com aulas de grafite, com aulas de breaking, DJs, cara, era um projeto também muito, muito, muito interessante. E, tipo assim, existiu algumas leis que foram criadas a nível de descriminalização do grafite. Tá ligado, velho? Legal. A lei essa lei que foi, se eu não me engano, na época, foi para o senador, acho que o Romeu Tuma, não sei, justamente nessa época, porque eles fizeram uma lei dizendo que o grafite prejudicava o meio ambiente por conta da tinta, do spray e tal. E aí eles proporam uma lei que discriminava total o grafite, que aí acabou não passando e tal, porque disse, o grafite não pode ser feito porque polui o meio ambiente e tal, e coisa do tipo, e aí uma série de movimentos e de crews disseram, não, está indo na linha ao contrário, o grafite é outra coisa e tal, não tem nada a ver. Mas, se eu não me engano, eu acho que foi uma das poucas leis que fizeram. Não me recordo o número e tal. Mas... Isso a gente vai cair sempre naquele assunto. E é interessante, cara, porque a gente está falando de um movimento onde a galera, vamos parar isso aqui. Não, isso aqui está errado. Mas o movimento cultural ele é tão forte que ele vai derrubando essas coisas. Esse é o movimento hip-hop, tá ligado, velho? Tipo assim, de onde ele nasceu, nos guetos americanos, saca? Lá nos... os latinos, toda aquela galera lá, totalmente jogado, esquecido, e hoje é uma cultura mundial. Hoje o mundo inteiro ouve, hoje o mundo inteiro pratica hip hop. Hoje o mundo inteiro. Quando a gente falava assim de imaginar que cara, lá em Israel, por exemplo, a gente falando do Brasil, né, que a gente estava aqui e falava assim, cara, lá em Israel, lá na Coreia, lá na China, lá não sei aonde os caras estão fazendo isso. Eu estou falando isso de 10 anos atrás, há 15, 20 anos atrás, era impossível você imaginar isso. Mas aí depois você foi começando a entender, tá ligado? Tanto que o movimento, tá ligado? Essa coisa da cultura hip hop, ele foi chegando nos países, foi tomando conta daquilo ali. Então uma parada que é muito interessante, que eu acho que é o que eu acho que todo mundo pode se identificar, é que quando fala, por exemplo, quando a gente está falando do hip hop, quando a gente fala de hip hop, é uma linguagem totalmente universal, ou seja, quando chega lá, quando um cara lá da Coreia começa a fazer hip hop, quando ele está gravando, quando ele está cantando, quando ele está grafitando, seja lá o que for, você se identifica. Quando um cara lá no México, nos Estados Unidos, seja lá onde for, nesse mundo, começar a fazer alguma coisa, alguma ação dentro da cultura hip hop, a gente se identifica. Essa cultura, ela é monstruosa. Então, assim, não é a nossa língua, não é a nossa, os português, não. Ela existe uma linguagem universal. E essa linguagem universal é o hip hop, tá ligado, velho? Sim, negão. Eu que já dei uma boa viajada aí para alguns países, a gente mesmo se encontrava com a galera assim, sacou? Às vezes
não entendia a língua do cara, mas o cara sabia que a gente estava dançando junto. E aí o máximo que a gente dizia, ó, from Brasil, acabou. E aí ia, ou o cara se juntava ali, grafitava, e outro dançava, e outro tocava, e aí ia. E aí o de se comunicar, né, da cultura é isso, sacou? Tu não precisa falar especificamente a língua do cara. É Se você isso. faz o mesmo movimento, então Já se entende. sacou? Verdade. E a gente vai começar a falar sobre esse início do grafite no Distrito Federal. Eu lembro também de um cara que eu sempre comento sobre ele, que é o Souto. Porque o Souto, ele fez vários grafites, fez várias artes. E dentro de uma dessas, lá no centro da Ceilândia, um dia, ele pegou uma banca lá e desenhou aquele clássico, né, cara? Escreveu hip hop, um b-boy encostado lá, fazendo tipo um stance, braço cruzado, aquela coisa toda. E aquilo foi pro jornal, foi pro Correio Brasiliense. Isso na década de 80 e tanto, cara. E a gente pirava com aquilo ali, tá ligado? Tipo assim, porque a gente começou a receber informação do grafite ou do hip hop através de cinema. A gente assistiu o filme Breakdance no cinema, cara, coisa de doido. Uma coisa que eu sempre achei muito legal é quando, tipo assim, aparecia alguma reportagem falando que grafitaram o metrô, aí eu ficava mal feliz e depois eles apagavam. Esse rolê do metrô, ele é cabuloso. É clássico, né? Clássico. Ele é um clássico, onde a galera... Agora, por Clássico exemplo, dos clássicos. na Alemanha, apesar de ser ainda proibido, claro, em quase todos os lugares, mas já existe alguns trens, alguns metrôs que são liberados para poder fazer, porque a galera fala assim, cara, não tem jeito. Fica tão bonito, né? Não tem jeito. Então, tem os que são liberados, tem os que não são liberados e eles continuam sendo grafitados. Né? Agora foi por pouco que os metrôs daqui não foram grafitados, porque muitas pessoas pensaram e disseram assim, como é que vai ser se descobrirem? Aí a galera queria ir, mas aí retornava por conta do problema que poderia dar. Sabe? É verdade. Agora, eu queria falar assim também, cara. Eu creio muito que a cultura hip hop, no seu total valor, ela é de resgate. É uma cultura de resgate. Sabe, ela pode ter começado lá como curtição. E aí, só que logo lá no início também, quando a gente ouve falar daquelas batalhas, das danças, onde se disputava território, era gangue, briga. E aí agora vamos dançar, vamos ver quem dançar melhor aqui toma conta do território. Então ela começou a pregar isso, tá ligado? Aqueles caras lá, não só África Bambata, como Kool Herc, tá ligado? Toda aquela essência, todos aqueles caras começaram a propagar isso, e isso realmente virou tipo lei dentro da parada. Então assim, quando a gente pega o grafite, hoje, mais do que nunca... Agora também eu estava lembrando aqui, Rony, que eu acho que é uma parada que eu queria muito ouvir vocês. Por exemplo, hoje, o cara não está mais... Ele não precisa estar totalmente ligado à cultura hip hop, ou seja, eu sou do hip hop, por isso eu grafito. Vocês já viram isso? Alguém? Não. Não, eu já vi sim, mas apesar de a gente ter essa noção de que está tudo conectado, né, é super possível. Algo que eu estava refletindo também é que, assim, a cultura hip hop no geral, ela é muito discriminada, né, tem muito preconceito e muito marginalizado. Mas muitas pessoas se encontram naquilo como uma chance mesmo. Quando você falou do resgate, me veio isso à mente. Como algo que pode trazer uma mudança de vida, né? Ou como mesmo uma forma de ganhar dinheiro. Muitas pessoas começam a fazer trabalhos comerciais, por exemplo. Não que as pessoas que fazem trabalho comercial perderam a essência do grafite. Claro que não tem nada a ver. Mas tem pessoas que, sim, não está totalmente associado, não está dentro do movimento, digamos assim, né? Sim. E outro esquema, eu acho que uma parada que é muito cabulosa é... Eu acho que isso ficou mais... Tudo, na verdade, ficou mais acessível com toda essa globalização. O hip-hop, ele alcançou todos os lugares, tá ligado? Então, alguém que escuta... Sei lá, mano, que for pop, tá ligado? Pop totalmente, sei lá, música clássica, mano. Ele pode ir lá e fazer um grafite, tá ligado? Ele não tá ligado à cultura hip-hop, mas aquilo ali, especificamente, buscou ele, prendeu ele, tá ligado? E é da cultura hip-hop, mas ele... Entende? Não vive aquela cultura, apesar de viver um dos elementos, por exemplo. Exatamente. Você tem muita galera do rock, né, que faz grafite, né? Eu acho que o Mudoff mesmo, Punk, né? ele curte um rock do caramba, nunca vi ele nos bus, entendeu? O Mudoff, ele é um cara que roda de biking, ele é um cara do rock, mas ele é um cara monstruoso no grafite.
E ele é um cara que respeita e curte muito essa cultura hip-hop, dentro principalmente da área que ele faz, que é o grafite, né? Eu penso assim que apesar da cultura hip-hop ser baseada nesses 4 elementos, acaba que os elementos eles também têm a caminhada dele individual, entendeu? Por exemplo, dos dançarinos de break andarem juntos, os DJs andarem juntos, os MCs juntos e os grafiteiros juntos. São 4 elementos, mas que, tipo, cada um no sua vertente. Um dos melhores exemplos são batalha all style de break, entendeu? É all style, são todos os estilos, mas você tem um dançarino de break, você tem um dançarino de freestyle, enfim, entendeu? E tudo mais. Uma coisa interessante, Rivas, que nas antigas você tinha as crews e todas as crews eram obrigadas a ter grafiteiros, entendeu? Todas as crews tinham que ter um rapper, sacou? Tinha que ter DJs. Então, assim, a Reforços foi do maior exemplo disso. Tinha DJ, grafiteiro, b-boy e MC. E era muito isso antigamente. E aí, com o tempo, essa onda de os movimentos se encaixarem melhor individualmente do que os 4 juntos, até por conta da dificuldade, é que foi, assim, dificultando um pouco de as crews voltarem como eram antigamente, assim, os 4 elementos juntos. Daí o corre que a DJ falou, assim, o cara é b-boy, mas ele tem ali um trampo ali, o cara é grafite, tem um trampo ali, mas não que não estejam juntos, mas, afim, sempre vão estar, mas antigamente eram mais, assim. Rony falou uma coisa muito importante que eu acho que você podia falar mais, mano, da Reforços. Tá ligado? Explica um pouco pra galera da Reforços que é... Não, legal. A nossa crew, essa Reforços, é interessante falar porque a primeira criação dela, a primeira formação foi em 1984, com eu, Flash, o BK e o Turbo. 4 camaradas, a gente morava na L Norte e eu já era o grafiteiro da crew. Aquelas roupas da época, né? Moletom, calça tudo de moletom, capuz. E aí, esses moletom, eu grafitava esse moletom. A velha tinta de sempre, que usa até hoje. A Acrylex, fazendo aquela propaganda, hein? Foi mal. No pincel, né? No pincel. A mesma tinta. Isso é bem interessante. Então, quando a gente cria a Reforços em 1984, começou essa caminhada, beleza. O tempo foi passando, a gente formou a 2ª geração, 3ª geração, e aí veio essa história que você falou. A gente chegou num ponto que tinha grafiteiros, DJs, MCs e b-boys e b-girls. Essa era a crew Reforços. A gente colocava ali dentro todo mundo, cara, todo mundo. E assim, então isso foi um lance muito legal de inspiração pra galera. O lance das camisetas sempre grafitadas, uniforme, camiseta grafitada. Inclusive os shows, né? Eram assim, todo 4 elementos, né? Sempre. Então isso realmente foi muito louco. Foi uma parada muito louca. Mas a gente entende que as coisas vão mudando. Infelizmente eu não vivi essa época de ter os 4 elementos ali juntos, né? Trabalhando juntos. Mas eu admiro, assim... eu gostaria de ter vivido, porque eu acho muito legal. Realmente, muito louco. Muito louco. O que é cabuloso, que como foi atualizando, né, foram criando crews individuais de cada elemento. Então, você tem, tipo, uma crew de break, você tem uma crew de grafiteiro, você tem, entendeu? Você vai tendo crews individuais. E antigamente eram as crew de break que levava esses quadros assim, sacou? Sim, e aí foi separando, e ao invés de ter, tipo, uma crew de hip hop, tá ligado? Você tem uma crew de breaks, tem uma crew de grafite, mas aquela crew de hip hop, tá ligado? Isso perdeu nessa... E eu acho que eventos como esse revelam muito a importância de ter os 4 elementos juntos. Porque mesmo que tenham seguido caminhos diferentes, manter os 4 unidos ainda acrescenta muito um no outro, mesmo que tenha segregado um pouco. Com certeza, com certeza. Sobre isso de crew, eu queria só falar assim, que eu sinto que as crews, elas são meio que uma família, né? Porque quando você entra numa crew, você está representando ali uma história, que nem as arteiras, né? Que é minha crew. 11 anos que as manas estão na caminhada, já passaram por tantas e tantas coisas, e eu entrei, assim, respeitando, claro, né? Mas é uma troca muito grande. Por isso que eu vejo como uma família, porque um está ensinando o outro. E, querendo ou não, as pessoas que estão ali dentro, elas se representam de alguma forma, né? Seja por identificação ou por alguma coisa em comum que elas têm e tudo. Então, eu acho que é bem importante esse rolê das crew também. É uma pena que tenha se dissociado, né, dos elementos, mas eu acredito também que sempre tem a essência, sabe? Mesmo que hoje esteja, né,
mais separado, mas que cada um continuou trazendo a essência do hip hop. Obviamente não tem problema ter uma crew de break, uma crew de grafite, não tem trauma. O problema é você não conseguir ver uma crew geral. Como interligado, né, os movimentos. Entendeu? É Porque, engraçado na real, que é isso. nessa época aí das crews, lembra que a gente marcou um confronto, foi Black Spin Breaks contra Reforços, né? Daí o Ocimar tava lá e disse bem assim, cadê o Jordan, meu irmão? Eu quero desafiar ele, nos toca-disco. Aí o outro lado disse assim, não, eu quero desafiar o outro no grafite. Eu disse, não, gente, hoje é só o break, calma. Então era muito isso, né? Eu te desafio no grafite. Calma, peraí. Tem uma crew Que também doido. que é mais antiga, né? Mas levou assim, um tempo com os elementos, que é a Def Zulu. Def Zulu, né? Eu também. Sim, a Def Zulu, por exemplo, ela é sempre bom falar sobre essa crew. Digamos que é a mãe, né? Assim. É. O que acontece? Vou tentar falar rápido aqui sobre a Def Zulu Breakers, né? Foi uma crew que foi criada em 1989. O nome, quem deu o nome foi o Jamaica. A gente se reunia, nossas reuniões eram na casa da Jane, minha esposa, e todo mundo fazia parte da Def Zulu Breakers. A gente viajava muito para Goiânia, e em Goiânia já tinha várias crews nesse formato, com os grafiteiros, b-boys, big-girls, aquela coisa toda. E Brasília, quando a gente chegava aqui, a galera estava um pouco dispersa, isso nessa década. Porque mais antigo que, por exemplo, que a Def Zulu, claro, tinha os Pumas lá na Ceilândia, Electro Boogaloo, Electro Rock, os caras de Sobradinho também, já tinham os caras que eram da Beat Street, altos camaradas, mas isso foi se desfazendo, foi parando. E nessa década de 80, 89, a gente formou a Def Zulu. Quando eu falo a gente formou, porque todo mundo fez parte disso. Jamaica, Dona Jane, todo mundo que estava lá, que caminhava naquele processo, Solto, Ex do Câmbio Negro, tá ligado? Toda essa galera, DJ Chocolate. Então, além da casa da Jane, lá na Ceilândia Sul, o outro quartel-general era lá na casa do Chocolate, no setor O. Era esses dois lugares. Depois na casa do Solto, na 19, né? Na 19. Quando então, eu entrei, assim, pra ser assunto isso. nessa época. Então, essa crew foi criada nesse tempo, foi criada dessa maneira também, já com grafiteiros, MCs, todo mundo dentro ali daquele processo, tá ligado? E aí isso foi caminhando, mas o tempo, né, cara, a correria de todo mundo, alguns podem ficar, outros não podem, tá ligado? Isso vai acontecendo, isso é normal, tá ligado? E uma coisa que eu sempre valorizo muito é o tempo de cada um dentro dessa caminhada do hip hop. Por exemplo, você nunca vai me ver falando assim, pô, aquele cara lá, não, ele não dança mais, ou ele não grafita mais, ou ele não sei o que mais. Mas o mais importante é você valorizar o tempo dele na cultura, naquele tempo que ele pôde estar lá. Porque ele contribuiu de uma maneira que ninguém mais contribuiu. Ele pôde contribuir com pouco tempo dele de grafite, de rap, de break, sabe, seja lá o que ele fez naquele momento. E ele não pôde ficar por os motivos também que não importam, mas o momento que ele ficou lá, isso tem que ser valorizado, tá ligado? E da mesma maneira é o quê? A gente está aqui hoje, então a gente vai ver um b-boy dançando aqui hoje, e aí tem um cara da década de 80, olha para esse b-boy hoje e fala assim, isso aí não é break, break é no meu tempo. Aí o b-boy de hoje olha para esse b-boy antigo e fala, isso aí não é break, isso aqui que é break. Esse tipo de conversa nos 4 elementos, isso não pode existir. Tem que existir valorização. Respeito também. Respeito total. Respeito total. Isso acontece muito, assim, né? Mas a galera, assim, em primeiro momento, fica meio assim em falar isso. Mas depois acaba se conscientizando que se não fossem, assim, os antigos, os novos não estariam ali. Então, assim, quando você chega lá nos Estados Unidos, na Europa, você vê os old school assim, lá em cima, sacou? Quando eu cheguei lá em Portugal, que o cara me viu e disse, pô, quero chegar na sua idade dançando, sacou? Então isso é muito respeitado. Até eu quero chegar assim, na sua idade dançando, mano. É nada. Eu vejo isso também como uma construção de uma caminhada, né? Então, algo desde que eu entrei assim mais ativamente nos movimentos, que eu sempre penso é que eu tenho que respeitar quem veio antes de mim. Tem até uma poesia minha que chama Quantas Vão Precisar Morrer? E a primeira frase que eu digo é quantas vão precisar morrer para eu subir em palcos? Porque quantas não passaram por perrengues, dificuldades, para a gente poder estar aqui hoje
se expressando dessa maneira. Então, eu acho que tudo que aconteceu para trás tem que ser valorizado, tem que ser respeitado. E se nós vamos revolucionar daqui para frente, isso também vai fazer parte da história. Mas o que está para trás foi extremamente importante para estarmos onde estamos hoje, né? Olha só, a importância... desculpa, pode falar, Jana, pode falar. E foi quem abriu o caminho para a gente também. Tá hoje no local que a gente está, né, de fala, porque se não fosse essas pessoas que tivessem começado, quem a gente ia se inspirar, né? A importância desse tipo de conversa aqui é que em Brasília, quando você pega para pesquisar sobre a cultura hip hop de Brasília, você não vai achar praticamente quase nada. Historicamente falando. Isso, cara, isso é uma brecha que a gente tem que realmente começar a rever isso. E, cara, suprir isso. Sabe, a tua história, velho, sabe, a história de cada um, isso tem que ser registrado. Sabe, porque as pessoas têm que pegar ali e quando ela pesquisar alguma coisa no Google, ele vai entender, ela vai ver a história de Brasília, ela vai ver a história do DJ Rafa, ela vai ver a história dos Magrela, ela vai ver a história dos Pumas, os caras da década de 80 que dançavam, tá ligado? Quando eu comecei, quando eu vi os Pumas, eu falo, caramba, velho, os caras são doidos. Aquilo me incentivou a continuar. Da mesma maneira que alguém se motivou a permanecer ou dançar porque a gente estava dançando. Mas essa história não pode se perder, tá ligado? A gente não pode passar aí na rua e olhar para um cara e falar assim, o cara falar, esse cara é não sei quem. Você fala, não sei nem quem é, não quero nem saber. Sabe, entender a importância da vida daquele cara dentro da cultura hip hop, da vida daquela mina, das primeiras que começaram a dançar, as primeiras que começaram a grafitar, as primeiras que começaram a romper, tá ligado? Falar, caramba, eu quase tô sendo a primeira DJ aqui e a briga tá esquisita, porque os caras falam, ih, não, que a galera chega oprimindo. O bom de tocar nisso aí que você não tem tantos registros, nós não temos tantos registros, porque tem muito tempo assim. Nós estamos num projeto agora que nós queremos colocar a história do hip hop em Brasília em um livro, sacou? Então, nós estamos fazendo várias pesquisas, queremos colocar isso tudo num livro para que a galera, os novos de hoje possam ver e a galera sentir quem começou lá atrás, buscar a galera do grafite, da rima e tudo assim, e resgatar isso num contexto histórico. É isso, Rony. Então, essa ideia que você falou, isso é muito interessante. E, na minha visão, o que eu falo é o seguinte, o ponto de vista de cada um é muito importante. Por exemplo, da forma que você viu o hip hop na sua caminhada, você poder registrar isso vai ser muito louco. A forma que a Jana viu o hip hop e ela poder registrar isso vai contribuir para todo mundo. A maneira que eu vi, tá ligado? Tudo que eu vi, da forma que eu cheguei, quem eu encontrei, e eu podendo colocar isso em um livro, exemplo, isso vai fortalecer a cultura. Então, é muito importante que cada um tenha essa visão e conte a sua história. Registre a sua história. Isso realmente é muito importante, tá ligado, velho? Porque não existe uma história. Existe a nossa história dentro disso tudo, né, cara? Isso é muito louco. E o que eu acho primordial, principal no esquema é que não existe um hip hop. Tá ligado? Cada um, mano, vive um, velho. O nosso hip hop. Tá ligado? E nós somos o hip hop, velho. E quando a gente fala que nós somos o hip hop, sabe, a gente vai um pouquinho além. A gente vai naquela galera que te incentivou, no teu pai, na tua mãe, sim, tá ligado? A gente vai no teu tio, na tua tia que já te deu grana para você poder chegar no show, chegar num lugar. Aquele cara fez parte da sua história, ele é o hip hop também, velho. Ele fortaleceu a cultura hip hop. Meu pai, minha mãe, quantos aqui já fortaleceram, já te ajudou a estar nessa caminhada, sem estar dentro, ligado diretamente com o hip hop. Então é isso, cara, nós somos o hip hop. Eu acho... Pode falar. Agora eu quero te perguntar, e esses grafites aqui que a gente está vendo, fala pra gente um pouquinho mais sobre, no que você se inspirou, a gente quer saber. Maravilha, já que tu perguntaste, vamos lá, não, é muito legal, olha só. Cada grafite realmente tem sua história, né, cara? Por exemplo, esse central aqui, dessa menina aqui, ó, sorrindo e tal, isso foi feito lá em Taguatinga Sul, tá ligado? Numa igreja que chama Sal da Terra. Eu fiz esse grafite lá, tá ligado? Junto com o meu parceiro ali, ó. Ali embaixo tem o nome dele ali, era o Solar.
Trabalhava Esse aqui com foi 3D. eu, negão. Esse aqui foi eu. Esse aqui foi o Rony. Eu dei algumas ideias para ele, tem minha assinatura ali, mas foi ele. Esse aqui era uma ONG no Sol Nascente. ONG que trabalha com mulheres também. Então, assim, é um lance muito focado dentro desse processo. Aquele grafite ali é do Sol Nascente, é lá no Sol Nascente também. E o importante, o legal desse grafite é que aquele personagem lá, você conhece ele. Eu acho que aquele personagem lá combinou com ela ali, com a DJ, não ficou assim? Sabe quem é aquele cara lá? Qual foi a inspiração? Peguei a foto dele, o Dejara, mano. Ele tava nessa foto, Dejara, bonezão. Falei, moleque... De Braslândia lá? Vou pegar a tua foto e vou fazer um grafitão na Rueira. Ele demorou, tá aí. Meti bronca. Esse é o grafite, como você falou, cara. Cada um conta a sua história, tá ligado? Cada grafite que a gente já fez, lugares diferenciados. Às vezes tinha uma rua lá que tinha uma problemática muito cabulosa com o tráfico. E a gente meteu o grafite lá com esse contexto. Mandando uma ideia positiva, tá ligado, velho? A gente sabe que é complicado a vida de cada um. Mas se a gente pode, o que a gente pode fazer, a gente faz. Vai lá, manda uma letra, manda uma ideia, para que de alguma maneira alguém se inspire e mude a sua ideia ali em relação àquilo ali. Tem grafite nosso em Bueiros, Elon já entrou em Bueiro e tá lá. Tem grafite lá na Cracolândia, lá na 3 da Norte. Se você entrar nos Bueiros, você vai ver algumas mensagens, alguns grafites lá dentro, porque os caras dormem lá, os caras ficam lá, e a gente realmente trabalha essa coisa muito pessoal, essa coisa bem que a gente quer alcançar com as mensagens, tá ligado, velho? É isso. Da hora demais, parabéns, viu? Valeu, brigadão. É isso, olha só, galera, estamos chegando ao final, beleza? Considerações finais. Em primeiro lugar, claro, eu quero agradecer a todos, a todas. Galera, as ideias que vocês deram aqui, com toda certeza, são valorosas, tá ligado, velho? De um valor imenso. Tudo que foi falado aqui, cada experiência, tá ligado, velho? Cada ideia que você deu, muito pessoal sua. Quando você se abre e fala, pô, eu fazia isso, eu faço isso, eu gosto disso, gosto daquilo. Quando você se expõe. É interessante isso, cara, tá ligado? Porque a gente vê verdade. E o hip hop, ele é isso, tá ligado? Tem que ter verdade, tá ligado, velho? Não adianta o cara forçar, não adianta o cara... Se o cara quer forçar dentro do hip hop, ele não vai durar muito tempo. Porque isso, rapidamente, nas ruas, a gente vai ver isso, tá ligado? Então quem tá aí, e é desse jeito, tá ligado? Então eu quero agradecer muito, tá ligado? Todo o projeto, a galera do projeto, toda a rapaziada que fortaleceu, toda a equipe, tá ligado? Pô, o hip hop é isso aí, velho. Cada um fazendo a sua parte, tá ligado? Todo mundo junto, no mesmo ideal, botando a cultura pra frente, tá ligado? Esse projeto aqui é valoroso, tá ligado? Escola Aberta para a Cultura Urbana. Essa cultura que chegou há tanto tempo e hoje toma conta desse mundo inteiro, tá ligado, velho? Então, assim, a gente vê toda essa história sendo contada, cada um com sua história. Isso é maravilhoso. Eu quero agradecer aqui, claro, o Instituto Latinoamérica, o apoio total aí do Fama Cult Hip Hop, tá ligado? A todos que participam direto ou indiretamente desse projeto. É isso, só agradecer. Que Deus abençoe todos, geral, daquele jeito. E vamos que vamos. E aquela grande salva de palmas, para ligado, para aquele que merece toda a honra e toda a glória. Esse Deus maravilhoso. Valeu, vamos que vamos. Aí, valeu, é nóis. Opa, tudo bom com vocês? Então, a gente aqui do projeto Escola Aberta, né? A gente queria saber para vocês qual a importância do grafite para vocês aqui dentro da quebrada, né? Dentro do Sol Nascente. O desenho expressa, assim, pelo que eu sei, expressa assim, pra mim, como eu gosto muito de desenhar, uma dor que eu posso expressar no desenho. O desenho também pode ser chamado de expressar, porque a gente expressa as coisas, né? É isso mesmo, Paulo. E qual a diferença, Paulo, pra tu, assim, do grafite pra pichação? Pichação qualquer um pode fazer, pode ir lá. Grafite não, grafite vai lá, desenho, perfeito, deixa tudo alinhado. Já é uma arte, né? E a Ceilândia, assim, o Sol Nascente, você vê muito grafite, assim, pela rua, quando você anda. Decora, né? Um forte ali, tem. Forte, em muitos lugares tem. Então funciona dessa forma. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando é que você viu assim, o primeiro desenho que você ficou encantado, que você falou que a pessoa expressa um sentimento?
ou de alegria ou de tristeza, né? Quando você viu assim, que você falou, nossa, esse grafite aqui chamou minha atenção. Como eu sou de menor, eu estudo, né, claro. E meu professor desenha muito bem, ele acabou desenhando um Homem de Ferro e foi quando eu comecei a me expressar no desenho que eu falei, nossa, desenhar é tão bom, entende? Porque ele se formou na artes, né? Porque arte é desenho, é cultura. Então eu vejo isso como uma coisa perfeitamente, né? Porque a gente aprende muito, muito mesmo. Só no desenho a gente aprende muito, que expressa todo tipo de coisa. Você sabe que aqui em Brasília a gente tem alguns grafiteiros famosos, como Cabala, como Astro, né? Como o Net, do Extrema Função. Então existe até um grupo só de grafiteiro hoje, que eu acho que chega a mais de 100. E por isso que o Distrito Federal, não só Ceilândia, Sol Nascente, é uma cidade totalmente decorada, né, com o grafite, né? Você já ouviu, Cal? Onde você passa aí, toda a cidade, você vê como é que é? Muito bonito, as cores, as pessoas ficam encantadas. E como você desenha assim, você já fez algum grafite? Não, mas tipo, desenho assim, folha, já, né? O desenho também representa a cultura negra. Claro. Porque ali a gente vê que hoje em dia os negros passam por coisas muito difíceis, passar ali. Então o negro e o desenho é muito lindo. Eu vejo ali os desenhos dos negros. Me surpreende muito por conta que eles desenham tão perfeitamente o senhor, né? Claro, o senhor desenha muito bem. Então, vemos aqui, né, a conclusão que desenhar é tudo na nossa vida. Vocês sabiam quem foi que criou o hip hop? Vocês lembram quem foi? Dizem que foi o DJ Erk, né? Onde ele declarou que teria o grafite, o DJ, o MC e o breakdance, né? Que surgiu lá na Jamaica na época, né? Então esse DJ Erk foi o promissor, né? Fundador do hip hop, onde se envolveu os 4 elementos do hip hop. E é exatamente a cultura negra, né? Que é a cultura da gente expressar as nossas, né, reivindicações através da arte, né? E é muito bom estar vendo vocês assim, tão jovens, já envolvidos com essa arte, que é o que vai, né, desenvolver aí daqui para frente, é o que é dentro da nossa cidade, não é algo que a gente vive porque alguém impôs, né? Porque é algo que faz parte do nosso dia a dia, não é isso? E vemos também que eu tenho uma amiga minha chamada Michelle, ela desenha muito bem. Os desenhos dela expressam muita coisa, só que ela só desenha coisas tristes, porque ela fala que ela passa por coisas muito difíceis. Mas os desenhos dela, ela desenha tanta coisa assim, tão que me deixa... Eu não tenho nem palavras, né, para escrever o tão que ela desenha bem. Então a gente aprende muito no desenho. E ela faz mais no caderno ou ela faz assim já? Ela faz assim, se você pedir um desenho pra ela faz. Independente do que no lugar. O tema, né? Tem. Você fala do tema, ela vai lá e cria o desenho. Ela já me desenhou também. Você sabe que nós esse mês passamos pelo lance da consciência negra, né? Houve muitos desenhos. Exatamente. A gente aproveita, né, o seu nome? Cauã. E aí, Cauã, como é que é a tua vida aí dentro da Ceilândia, entendeu? No seu dia a dia, vendo aí essa arte, grafite, que você vê muito aí, pelo jeito você anda muito aí pela quebrada e tal. É muito legal, eu queria conhecer essas pessoas aí que desenham, faz as coisas tudinho. Tu já conhece alguma assim, bem, né, conhecida, assim, famosa? Depois eu vou te apresentar o Cabala, o Astro, o Leste. Que bom, né? Correria, tem muitos aqui. Só da Ceilândia, tem muitos aqui que é envolvido, entendeu? Além do break dance, além do rap, né? Grupos de rap aqui dentro da Ceilândia, são muitos. E também DJs, que são vários, né? Tem o DJ Osimar, né? Tem o DJ Marcos Novo, tem o DJ Hercos. Foram DJ Celso, que já até faleceu, mas foram pessoas que conservaram a nossa cultura e que hoje a gente difunde a cultura hip hop através deles. Mas a arte grafite já ganhou prêmio, né? Você já ouviu falar dos Gêmeos? Os Gêmeos são de São Paulo e eles fazem grafite pelo mundo. Depois vocês dão uma procurada na internet, entendeu? Eles fazem um trabalho muito bom também.
E alguma menina que faz grafite? Eu conheço uma. Você conhece alguma? O nome dela é Mia. Ela dá algumas oficinas de grafite. Eu já vi ela fazendo lá em Planaltina. E ela mora aqui na Samambaia. Mas é uma mina que faz grafite, que ensina, né? A oficina dela é de fazer oficina de grafite. Quem sabe um dia vocês podem estar recebendo ela aqui também dentro do projeto. Eu vejo que vocês gostam muito dessa parada aí, né? Do grafite. Muito bom. Inclusive eu tenho uma música que fala o rap DJ, eu sou do Liberdade Condicional, é RAP, desde 1987. E tem uma música minha que fala o rap, DJ, o grafite e o break. Porque o hip hop ele não anda sozinho, né? Ele é constituído desses 4 elementos, né? E é o que difunde não só a Ceilândia, né? Principalmente, mas o Distrito Federal. Né? Acho que vocês já ouviram a música. Liberdade, a equipe da favela, Vida Eterna. E até danças. Dança, exatamente. Aqui a Ceilândia é massa que tem umas da dança também, né? Flashback e tal. Eu fico vendo os clipes também. A minha professora me mostra. E você tá fazendo qual série? Então, né? Foi isso. Vocês tiveram gostado. E tchau. Eu não quero nem falar a série que ela tá fazendo. Mas a minha filha, que é a Camila, ela tá fazendo a 6ª série. Ela já tem 15 anos e ela tem problema com déficit de atenção. Entendeu? Mas ela tá progredindo muito. Então, a série que você tá, não importa. Não importa que tá estudando, né, Cauã? Você tá estudando, Cauã? Qual a série você tá fazendo? Oitava série, tá ótimo. Não pode parar, né? Tem que estar estudando e assim, o lance do hip hop é massa, porque para você fazer parte da cultura hip hop, você tem que estar dentro da escola, né? Você tem que respeitar pai e mãe e você não pode se envolver com nenhum tipo de droga, entendeu? Porque quando eu fui entrar no hip hop, essas foram as exigências para mim permanecer dentro do hip hop. Gravei alguns CDs, uns 7 ou 8 CDs, e nunca me envolvi com droga, porque na época eu tive uma oficina contra as drogas, entendeu? E falava como ficava o pulmão de quem fuma, que tem as drogas lícitas e tem também as drogas ilícitas, né? Então começa pela lista, geralmente o Marquinhos do Tropa até fala, fuma, bebe, começa por ali, depois a pessoa acaba indo para os outros tipos de droga mais pesados. Como eu tive uma oficina na época, no colégio, escola classe 1, eu nunca me envolvi por causa da oficina, entendeu? E eu vim para dentro do rap exatamente por isso, porque teve uma oficina de hip hop na época, e eu me agradei muito do lance do MC, entendeu? Então acho que isso é muito importante para vocês, esse lance das oficinas, né? Que ele afasta realmente a pessoa do caminho errado, né? Eu queria andar num caminho que fosse certo. E assim, eu tenho até assim, um orgulho de vocês estar se envolvidos assim, com a cultura hip hop, estar estudando, porque é isso que vai fazer a diferença lá no futuro, né? E aí, Cauã, o que você tem a falar mais? Tem mais alguma coisa para falar? Tu dança também, faz umas rimas. Faz umas rimas, né? Já participou de batalha de rima? O hip hop é assim mesmo. Eu comecei brincando também, depois a coisa ficou séria. Você já participou de batalha? Já, só assim, a gente fica, igual ele falou, só na zoeira. Mas assim, na zoeira mesmo. Na zoeira mesmo. Vocês se pegarem eu na batalha, vocês acabam comigo, né? Um dia desse eu fui. Não, mas quando é pra pegar a sério, a gente vai com tudo, a gente se liberta ali na rima. Então, é isso. Espero que você tenha gostado aqui. Também agradeço aí pela atenção de vocês, né? Esse projeto maravilhoso aí. A Escola Aberta, né? Tá dando essa oportunidade. E vamos para as oficinas, né? Vamos fazer esse trabalho lindo aí, maravilhoso, que tá tendo. Tchau.